não considere muito, você não se lembre ou não se pegue pensando domingo após domingo. Mas da mesma maneira como nós estamos reunidos aqui para prestarmos culto ao Senhor, nesse mesmo momento, outros irmãos nossos também estão reunidos, adorando ao Senhor em suas comunidades. E ao longo do dia, irmãos nossos, não só aqui na nossa cidade, na nossa região, não só da nossa denominação, não só no nosso país, mas ao longo de todo o mundo, eles estão reunidos, adorando ao Senhor, prestando culto ao Senhor. Nós temos sempre falado muito aqui ao longo dos últimos meses, especialmente focalizando esse modelo de planejamento interno para a nossa igreja, sobre a necessidade de nós nos preocuparmos com a unidade da igreja, porque este é um distintivo da identidade do povo de Deus. A igreja de Jesus é uma igreja una. Nós somos só uma parcela dessa comunidade, deste povo reunido aqui hoje, mas todos os outros nossos irmãos estão reunidos igualmente prestando culto ao Senhor, e nós estamos fazendo isso ecoando a esperança, o desejo do nosso coração de um dia em que nós iremos prestar culto ao Senhor, todos reunidos, em que todos esses ramos provisórios, eles vão se desfazer, eles terão cumprido o seu papel, e nós vamos ser a expressão vívida dessa igreja una de Jesus. A gente vai refletir um pouco hoje sobre a unidade do povo de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. Nós faremos a leitura do texto dos versículos 20 até o versículo de número 23. João, capítulo 17, versículos 20 a 23. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Sempre lembrando, gosto de avisar aos irmãos que eu uso uma versão um pouco diferente, a NAA, mas isso não vai comprometer o seu entendimento daquilo que diz o texto sagrado. Os que puderem, mantenham suas Bíblias abertas para que a gente passe a explicação do texto bíblico. Nos diz assim a palavra de Deus: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a minha glória, a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos pedir ao Senhor a bênção da iluminação do Espírito Santo. Pai bendito, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor e agora nós fazemos isso pedindo ao Senhor que nos conceda a bênção da iluminação do Espírito Santo. Sem esta bênção, sem esta atuação poderosa do Espírito Santo em nós não somente não conseguimos compreender, entender aquilo que diz o texto que nós lemos, mas nós também não conseguimos, ó Deus, aplicá-lo, portanto, às nossas próprias vidas. Sem o poder do Teu Espírito Santo atuando em nós não somos transformados, nós não nos conformamos com a imagem de nosso Redentor Jesus Cristo. E, Senhor, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos quando somos expostos à Tua palavra, quando recebemos a Tua instrução, quando nos alimentamos daquilo que diz a Escritura. Senhor, nós queremos nos parecer mais com Jesus. Portanto, nós pedimos ao Senhor, conceda-nos a bênção da iluminação do Espírito Santo e transforma-nos à semelhança de nosso Redentor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu disse aos irmãos que Jesus começa esta sua oração, que é conhecida como a oração sacerdotal, no capítulo 17 de João,
nos primeiros versos, nos primeiros 5 versículos, orando em favor da sua própria consagração. E à medida que ele continua a sua oração, a partir do versículo de número 6, ele então passa a orar de maneira mais específica pelos seus discípulos, por aqueles 11 que haviam permanecido com ele e que agora haveriam de ser enviados em missão para continuarem a obra de Jesus no mundo. Mas Jesus, ele vai concluir aqui a sua súplica, as suas orações, a partir do versículo de número 20, não mais focalizando tanto aqueles 11 homens que estavam diante dele, mas Jesus agora olha para a igreja, gerações após o tempo em que aquelas suas palavras foram proferidas. Jesus, ele vai orar pela igreja que virá nas gerações futuras. E isso aqui é muito especial para nós, porque essas palavras de Jesus, conforme descritas aqui, elas o colocam em um relacionamento direto conosco. Jesus tinha cada um de nós aqui em mente quando ele fazia essa oração. Ele estava pensando na gente. Ele sabia os nossos nomes, ele tinha os nossos rostos ali em seu imaginário. Ele nos conhece porque ele é Deus. E mesmo tanto tempo depois do momento em que essas palavras de Jesus foram dirigidas ao Pai, nós continuamos a ver os efeitos dessa intercessão de Jesus em favor do seu povo, em favor da sua igreja. E pelo que ele ora, aqui especificamente, a partir do versículo 20, nestes versos que nós lemos, Jesus ora para que todo o seu povo, toda esta igreja que viria gerações após as suas palavras serem ali dirigidas ao Pai, ele ora para que o seu povo, em todos o tempo, em toda a história, seja um. Jesus ora pela unidade do seu povo, mas não uma unidade qualquer, não um conceito humano de unidade, comunhão. Jesus está orando aqui sobre uma unidade, ou por uma unidade enraizada na Trindade. Jesus está orando pela unidade do seu povo como um reflexo da comunhão eterna existente entre ele, o Filho, e o Pai Celestial. Jesus deixa isso muito claro ao longo desses versos. E essa unidade pela qual Jesus ora, para que o seu povo a experimente, a desfrute, para que o seu povo, então, a tenha como um reflexo da comunhão trinitária eterna, esta unidade, o texto nos mostra, ela é vital como uma forma de adornar o testemunho público da igreja, de embelezar o testemunho da igreja no mundo perdido. E esse texto nos ensina, irmãos, que nós devemos buscar preservar a unidade cristã para que nós possamos permanecer fiéis no nosso testemunho do Evangelho. Mas o primeiro passo para nós buscarmos essa unidade cristã é definir biblicamente o que essa unidade significa. É entender acerca de que unidade Jesus estava falando, a que unidade ele estava se referindo. E o texto que a gente leu aqui vai nos ajudar a entender, a fazer isso, a entender o que é esta unidade a qual Jesus se refere. E o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos aqui, para entendermos biblicamente o que é essa unidade, é que Jesus está orando aqui por uma unidade orgânica e mística. O que é a unidade sobre a qual Jesus ora? É uma unidade orgânica e mística. Para muitas pessoas, muitos estudiosos, quando Jesus fala a respeito de unidade, especificamente nesse texto aqui, no capítulo 17 de João,
Para muitas pessoas estudiosos, Jesus está se referindo a uma unidade externa, uma unidade física, uma unidade organizacional. Por exemplo, essa é a posição do catolicismo romano. Eles insistem, eles acreditam que a unidade cristã, ela exige uma unidade institucional. Unidade é todos pertencerem a uma mesma instituição, a uma mesma comunidade, com seus diversos ramos espalhados pelo mundo, mas é como a Igreja Católica Romana se reúne. Não é? É uma única instituição que eles tratam como sendo a Igreja una e verdadeira. Contudo, Jesus não está falando aqui de uma unidade institucional. A unidade sobre a qual Jesus está falando aqui não é uma unidade externa, não é a unidade de uma organização, não é uma unidade burocrática. A unidade da qual Jesus fala aqui é um dom da graça de Deus para o seu povo. E ela tem as suas raízes na própria Trindade e na diversidade que a Trindade ela expressa, ela revela na comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. E é justamente isso que Jesus vai ensinar. Jesus vai ensinar que a unidade cristã é uma unidade modelada pela Trindade. Veja o verso 22. Jesus ora para que os seus discípulos, a sua igreja, o seu povo, sejam um como nós o somos. Nós quem? O Pai e o Filho. Portanto, trata-se de uma unidade orgânica, não uma unidade institucional, não uma unidade fruto do esforço humano ou de uma construção humana. Os cristãos devem ser um, Jesus disse aqui no verso 21, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então, em primeiro lugar, a unidade cristã, a unidade pela qual Jesus está orando aqui é uma unidade orgânica e mística. Assim como existe um só Deus verdadeiro que se manifesta através das diferentes funções e das pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a unidade cristã ela também se expressa através dessa rica variedade de dons e ministérios que Deus deu ao seu povo, que Ele oferece, que Ele doa à sua igreja. Por isso que essa unidade é uma unidade mística. Por quê? Porque ela é misteriosa. Ela transcende a nossa compreensão. Não é tão simples delimitar o que necessariamente esta unidade significa. A gente não consegue compreender totalmente isso. Da mesma maneira como a gente não consegue compreender em sua totalidade o que é a Trindade. Como três pessoas divinas podem ser um único Deus? A resposta, irmãos, é que a gente não pode saber como isso acontece, a não ser que nós venhamos a reconhecer que esta é uma unidade sobrenatural que está além da nossa compreensão. Ela foge à nossa compreensão. É maior do que nós. E também a unidade da igreja é esta unidade mística, misteriosa, que foge à nossa compreensão. É uma união sobrenatural, mística e orgânica também, porque diversas vezes o texto do Novo Testamento, em especial, vai empregar metáforas para poder falar da igreja que tratam sobre essa organicidade da igreja. É o caso das metáforas do corpo humano ou da metáfora da família no Novo Testamento. Mas a gente vai ver isso com muita clareza por meio da metáfora do corpo que Paulo, em especial, usa no Novo Testamento para poder se referir à igreja. Veja o que Paulo escreveu em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Ele disse assim: porque assim como o corpo é um,
e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O que é que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui? Ele estava destacando, enfatizando a interdependência dos cristãos dentro da igreja. Paulo está mostrando que assim como um corpo depende dos seus membros, depende dos pés, das mãos, dos olhos, dos ouvidos, também nós dependemos uns dos outros e dependemos juntamente uns com os outros de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça deste corpo. E ele diz mais no capítulo 12, no verso 21. Ele diz: os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Paulo está mostrando aqui para nós que não há membro sem importância no corpo de Cristo. E que todos esses membros são membros diversos, mas que constituem uma unidade orgânica, como a do corpo humano. Nós não queremos abrir mão de nenhum dos membros do nosso corpo, nenhum de nós. Todos eles são importantes para nós, mesmo aqueles que possam parecer os mais insignificantes ou os menores do nosso corpo. Todos eles são vitais para nós. Paulo está nos ensinando que na igreja também é assim. Há esta diversidade de membros, que se manifesta através de uma diversidade de dons, de ministérios, mas esta diversidade constitui uma unidade, um corpo orgânico da fé unido a Cristo Jesus. E Paulo vai ensinar mais ainda no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Ele vai dizer que toda a igreja é afetada pela experiência de qualquer um dos seus membros. Paulo vai dizer que se um membro da igreja sofre, todos os outros membros sofrem também. E Paulo vai dizer mais ainda no verso 26. Ele vai dizer que se um membro da igreja é honrado, todos os outros membros se alegram. Por quê? Porque esta unidade mística e sobrenatural da igreja é também uma unidade orgânica. A verdade, irmãos, é que toda a família da fé, toda a família de Deus, é como uma espécie de mosaico, sabe? Uma colagem de peças que forma uma obra muito bonita, uma colagem de diferentes culturas, diferentes temperamentos, diferentes cores, diferentes dons, tudo isso oferecido em adoração a Deus para a sua glória. Isso é a igreja. E essa é a unidade do povo de Deus, uma unidade mística e orgânica. Mas Jesus vai nos mostrar algo mais a respeito da natureza dessa unidade. Nós vamos ver aqui nesse texto que Jesus ele ora por uma unidade na fé e na verdade. Jesus ora aqui por uma unidade na fé e na verdade. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus ele habita em todos aqueles que creem na palavra de Jesus. E nós sabemos e cremos que foi a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo para os apóstolos, para que nós então tivéssemos esta revelação escriturada das palavras de Jesus e da sua vontade, conforme descrita na Escritura para o seu povo. E foi isso que Jesus disse aos discípulos aqui para eles esperarem. Jesus havia dito anteriormente no verso 16, no capítulo 16, no verso 13, que quando viesse o Espírito da verdade, o que é que esse Espírito faria? Jesus disse que ele iria guiar os seus discípulos em toda a verdade. E pelo que Jesus ora agora, veja o verso 20, Jesus agora ora para que aqueles que vierem a crer em mim, eles venham a crer por meio da palavra que os seus discípulos falarem. A palavra
da verdade. E ao crerem nas palavras ditas e ensinadas pelos discípulos, é aí então que essas pessoas chegariam à fé e iriam tornar-se uma unidade na fé e na verdade. A gente vê ainda hoje muitas pessoas enfatizando e falando sobre o que nós costumamos a chamar de ecumenismo, uma necessidade de que nós venhamos a nos unir, os mais diversos ramos do cristianismo, sem tantas distinções doutrinárias, porque eles acabam interpretando textos como esses aqui como um texto que chama a nossa atenção para a necessidade de nós nos unirmos uns com os outros, mas uma espécie de união irrefletida, sabe? Uma união acrítica. E o erro mais comum cometido na busca pela unidade cristã é justamente deixar essas questões de verdade de lado para poder alcançar essa unidade. Nós devemos buscar preservar a unidade cristã, mas não a qualquer custo, irmãos. Não ao custo da verdade. Não ao custo da fé que nós recebemos dos nossos primeiros pais. A gente que vai argumentar que a razão por que nós nunca conseguimos chegar a um consenso enquanto igreja ou enquanto cristãos é por causa da nossa ênfase na doutrina. Então, já que a gente nunca consegue chegar em um consenso, em um acordo sobre verdades doutrinárias, a única maneira que a gente tem para poder alcançar a unidade, então, é dispensar essas divisões doutrinárias, é deixá-las de lado, é não enfatizá-las, é não ensiná-las, é abrir mão delas. Só que veja bem, isso é a mais pura negação dos ensinamentos de Jesus. Jesus já havia orado aqui para que os seus discípulos, o seu povo, e essa verdade aplica-se a toda a igreja, para que o seu povo fosse santificado na verdade, por meio da sua palavra. Nós não podemos santificar a igreja por nossos próprios esforços, não sem a verdade da palavra de Deus, não sem a verdade da fé cristã que nos é comunicada nas Escrituras. É esta verdade contida na palavra de Deus que santifica a igreja. E Jesus aqui está orando por aqueles que haveriam de crer na verdade, nas palavras da verdade pregadas e ensinadas pelos apóstolos. Então, uma unidade sem verdade, irmãos, é algo muito diferente da unidade cristã. A unidade que Jesus está pronunciando aqui, que ele ensina aqui. E a unidade que preocupava Jesus é essa unidade espiritual na verdade do Evangelho. Portanto, a verdade do Evangelho é que determina os limites da nossa unidade. Da mesma maneira como é na verdade que o Espírito ele nos une como um só. Jesus ora pela unidade da igreja, mas uma unidade na fé e na verdade. Meu irmão, não é possível que haja unidade entre cristãos que confessam a Bíblia como a palavra de Deus e entre outros tantos que se dizem cristãos que tentam a todo custo negar a autoridade e a infalibilidade da Escritura. Não há comunhão, irmãos. Não há unidade. Não é possível que haja unidade entre aqueles que confessam a dupla natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, homem. Não há a menor possibilidade de unidade entre quem confessa a dupla natureza de Jesus e entre aqueles que acreditam que Jesus não passa de um homem comum.
como qualquer outro. Não há unidade cristã nesses assuntos, irmãos. Não é possível, porque não há verdade. Ela foi solapada. Ela foi abandonada. Não pode haver unidade, irmãos, entre quem confessa que a morte de Jesus ela expiou os pecados do seu povo e aqueles que acreditam que Jesus morreu como resultado de um esforço do Império Romano para poder silenciar sua voz revolucionária. Irmãos, não há qualquer traço de comunhão e unidade entre cristãos que creem na ressurreição de Jesus e que creem na ressurreição do último dia e aqueles que fazem de tudo para poder distorcer a ressurreição. Aqueles que dizem que a ressurreição foi um evento que ocorreu apenas no imaginário dos discípulos. É algo que aconteceu no interior deles, para poder movê-los a continuarem a falar sobre aquelas coisas que Jesus havia os ensinado. Não há comunhão, irmãos. Não há unidade. Não há acordo. Não tem trato. Não nesses casos. Jesus ora pela unidade da igreja, mas uma unidade na fé e na verdade. E por que Jesus ora pela unidade do seu povo? Nós vamos ver que Jesus ele ora pela unidade da igreja, pelo bem do testemunho da igreja. Veja o que ele pede no verso 21. Ele pede a nossa unidade para que o mundo creia que tu me enviaste. E mais, ele ora no verso 23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso mostra para nós aqui, irmãos, que a missão evangélica, ela depende em grande parte desta nossa unidade na fé e na verdade, essa unidade orgânica, mística e sobrenatural do povo de Deus. Essa unidade da fé, essa unidade na verdade, ela funciona, irmãos, como um testemunho poderoso para o mundo. Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos que o relacionamento vivo deles com o Pai e com o Filho por meio do Espírito Santo e a unidade entre eles é que daria credibilidade à mensagem do Evangelho. Essa unidade levaria muitos a crerem em Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. E essa unidade cristã, irmãos, ela não apenas testemunha para o mundo que Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai, mas também testemunha o fato de que o Pai ama os seus discípulos assim como ele ama o Filho. Então a igreja, o povo de Deus, os discípulos de Jesus, eles são reconhecidos por esta unidade e por este amor mútuo. Tanto o amor que eles desfrutam em sua relação com a Trindade, porque agora eles foram inseridos nessa comunhão eterna de amor intratrinitária, mas também o amor que eles desfrutam na sua relação uns com os outros. E nós precisamos lembrar do que Jesus já havia dito aqui no seu discurso de despedida. No capítulo de número 13, no verso 35, ele disse: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. A verdade, irmãos, é que a unidade cristã, ela funciona como um testemunho poderoso para o mundo. Mas embora Jesus não tenha dito isso, o inverso é verdadeiro também. Se a unidade funciona como um poderoso testemunho para o mundo, a falta de unidade entre os discípulos de Jesus, ela mina o testemunho público da igreja no mundo. Ela enfraquece
o testemunho da igreja no mundo. Cristãos que vivem em desunião, eles empobrecem o testemunho da igreja na arena pública, irmãos. Discussões, sabe, intermináveis na internet. Os crentes gostam de debater assuntos irrelevantes na internet. Sabe, aqueles assuntos que não são fundamentais para a fé cristã. Essas discussões intermináveis. Os julgamentos temerários e impiedosos no meio do povo de Deus. As ofensas entre os cristãos que discordam sobre esses temas não fundamentais da fé cristã. Tudo isso é um prato cheio, irmãos, para que a igreja enlameie o testemunho do evangelho. Para que ela empobreça o testemunho do evangelho. Nós precisamos, irmãos, buscar a unidade se nós desejamos adornar o nosso testemunho público. Nós precisamos nos preocupar com a unidade se nós desejamos honrar a Jesus por meio do nosso testemunho público do Evangelho. E nós podemos fazer isso, não promovendo uma espécie de ecumenismo que deixe de lado a verdade, mas não também defendendo uma ideia de igreja e de unidade que se expresse por meio de uma unidade institucional e organizacional. Mas nós podemos fazer isso por meio de uma unidade que se expresse em uma comunhão pessoal, entre irmãos. Mesmo que pensem diferente, mesmo que pertençam a denominações diferentes, mas gente que não se mata por causa de suas discordâncias, gente que é capaz de se amar, porque naquelas coisas que são fundamentais a respeito do Evangelho e da doutrina cristã, há consenso, há comunhão, há concordância e, portanto, há unidade. Eu tenho me desafiado a fazer isso, irmãos. Andar com pessoas de tradições cristãs diferentes da minha. Gastar tempo sentado à mesa com pessoas com as quais eu sei que eu possuo discordâncias. Isso para mim, algum tempo atrás, talvez fosse uma coisa tão difícil. Porque é comum que quando a gente trate a doutrina como tendo tanta importância que de fato ela tem, às vezes a gente acaba se fechando, mas se fechando de uma maneira um tanto extrema para a comunhão com outros irmãos nossos. Porque a gente não consegue considerar aqueles pontos que são centrais na fé cristã e deixar espaço para a unidade naqueles outros pontos que são mais superficiais. Aqueles pontos que ficam mais à margem da doutrina cristã. Aí a gente se fecha. Mas o que eu pensava que ia ser sempre uma conversa movida a discussões por causa das nossas discordâncias, tem sido sempre uma oportunidade de aprendizado única para mim. Nós podemos preservar essa unidade, irmãos, andando com gente que pensa diferente da gente. Andando com gente que caminha por meio de uma experiência que é diferente da nossa própria experiência. Sempre nos lembrando que todos nós, como eu disse, antes de nós lermos o texto, todos nós, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, assembleianos, todos nós, todas essas denominações, estas igrejas independentes, todos nós somos ramos provisórios da igreja de Jesus. Todos nós. Eu tenho aprendido com esses irmãos, por meio da nossa busca de preservação da unidade, que para eles é bom que eu seja cada dia mais presbiteriano. Assim como para mim é bom que eles sejam cada vez mais anglicanos ou batistas. Porque assim o poder de Deus, a maravilhosa graça multiforme de Deus, manifesta-se sem freio algum no corpo da fé. Nós não podemos ignorar o que Deus está fazendo
nesses diversos núcleos do seu povo espalhado pela face da terra. Nós não podemos comprometer a unidade cristã porque a gente discorda da maneira como irmãos nossos cultuam, simplesmente porque é diferente da nossa. Mas esta unidade deve sempre ser uma unidade na verdade. Quando a verdade da palavra de Deus for solapada, for negada, for deixada de lado, não há comunhão, não há acordo, não há unidade. Nós devemos buscar a unidade se nós queremos adornar o nosso testemunho público do Evangelho no mundo, irmãos. À medida que o amor de Jesus ele se aperfeiçoa no meio do povo de Deus, em uma unidade que é cada vez mais profunda, cada vez mais visível. Sabe o que acontece? O mundo ele é desafiado. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. A igreja, então, por meio da sua unidade, ela se torna o chamado de Deus para o mundo. Igrejas desunidas nunca transpareceram uma visão clara e exuberante do Evangelho para o mundo, irmãos. Mas todas as vezes que nós vimos a igreja, o povo de Deus, impactando o mundo e a sociedade, nós podemos ter a certeza de que nós estamos a falar de uma igreja que impactou o mundo e a sociedade por causa da sua unidade. Nós devemos nos preocupar com isso, irmãos. Nós devemos nos preocupar com isso porque o testemunho do Evangelho não pode ser ultrajado, envergonhado por causa das nossas rixas, por causa das nossas discordâncias, por causa da nossa incapacidade de amar aqueles que são diferentes de nós. Nós devemos buscar preservar a unidade da fé. A unidade, meus irmãos, ela é uma bênção que nós possuímos. E é por isso que a gente deve desfrutar dela, mas a gente deve também protegê-la. É por isso que nós devemos buscá-la, se nós queremos que o nosso testemunho seja de fato um testemunho fiel do Evangelho no mundo, na arena pública. Nós precisamos nos entregar por inteiro a este compromisso com a unidade cristã, conforme estabelecida na Escritura, se nós queremos adornar o nosso testemunho. Eu quero encerrar para vocês contando um relato de um antigo pastor e professor norte-americano chamado Harry Ironside. Enquanto eu lia e me preparava para este sermão, eu li em um dos textos este relato. Este antigo professor e pregador norte-americano, ele relatou certa vez uma experiência de uma viagem de trem que ele fez no início do século XX. Era uma viagem longa, uma viagem de dias. E ele disse que no primeiro dia da sua viagem, ele fez logo pela manhã aquilo que ele costumava sempre fazer no seu dia a dia. Ali mesmo no seu vagão, assentado em sua poltrona, durante a viagem, ele tirou a sua Bíblia da sua mala e começou a lê-la. Era a prática comum, a prática devocional desse irmão. Ele diz que houve então uma mulher alemã que se aproximou dele, perguntou ali o que ele estava fazendo e perguntou para ele: eu posso pegar a minha Bíblia e a gente pode fazer isso junto? A gente pode ler juntos aqui? Então era uma mulher cristã, estava com uma Bíblia ali também. Então eles começaram ali a ler juntos a Bíblia. E eles passaram a fazer isso todos os dias ao longo dessa viagem que cortava todo o continente.
E o que aconteceu? O que aconteceu é que à medida que o tempo ia passando, mais pessoas foram se juntando, sabe? O que eram duas pessoas lendo juntas a Bíblia começou a se tornar um grupo maior de pessoas em torno deles, lendo a Bíblia em conjunto. E essa leitura bíblica em conjunto se transformou em um estudo bíblico que ia reunindo diariamente, durante essa travessia, um grupo grande de pessoas dentro daquele vagão. De repente ele disse que o condutor do trem começou a anunciar essa reunião. E agora essa reunião tinha cânticos. As pessoas adoravam ali juntas, liam, e ele se tornou o pregador deste culto em um vagão do trem ao longo de sua travessia. E ele disse que quando eles finalmente chegaram ao destino final deles, depois de terem passado por essa experiência, essa mulher alemã chegou perto dele e perguntou para ele assim: Senhor, o senhor pertence a qual denominação, de qual igreja que o senhor é? Que bom que ela perguntou isso no final, né? Não deixou a perguntar no início, porque a depender da resposta dele, talvez essas reuniões nunca tivessem acontecido. Mas ela perguntou para ele assim: a qual igreja o senhor pertence? E ele respondeu assim: eu pertenço à mesma denominação de Davi, do rei Davi. Aquela mulher não entendeu muito o que ele disse e perguntou para ele: qual que era a denominação de Davi? Eu não sabia que Davi pertencia a alguma igreja, a alguma denominação. E ele diz então que ele respondeu àquela mulher da seguinte maneira, com o Salmo de número 119, no verso 63. Ele diz que ele era companheiro de todos aqueles que temem a Deus e guardam os seus preceitos. Essa era a igreja de Davi. Uma comunhão entre todos aqueles que temem a Deus e guardam a sua palavra. Essa mulher então virou para ele e respondeu assim: essa é uma boa igreja para fazer parte dela. Essa é a nossa igreja, irmãos. Mesmo que agora a gente se reúna em ramos provisórios, sabe? Diferentes. Essa é a igreja de Jesus. Uma igreja una. Uma igreja que desfruta de uma unidade orgânica, mística, sobrenatural, espiritual e verdadeira. Unidade da qual nós devemos nos orgulhar, porque é um dom da graça de Deus para nós, para o seu povo. Unidade pela qual nós devemos batalhar, lutar. Unidade que nós devemos preservar e proteger para adornarmos o nosso testemunho público do Evangelho no mundo.